dia, companheiros, bom dia a todos ligados na Vaz TV, pessoal do canal que também está ao vivo com a gente. Paulo, até para todo mundo poder perguntar, porque são muitas as perguntas, pela ausência até de informações que a gente teve nesse período, deixa eu contextualizar aqui uma situação. O Vasco vive, durante muitos anos, dificuldades financeiras e promessas não cumpridas, enfim, o caos que todos nós sabemos. E, de repente, vem a SAF como uma alternativa de uma melhoria, talvez não a cura, mas um grande remédio. E se fala em igualdade de orçamento com internacionais, jogadores mais caros, de prateleira alta, como se fala. E, de repente, faz-se o anúncio de um técnico que não é de prateleira alta, mas dentro de uma filosofia, e traz-se um treinador, um nome grande, que hoje vai ser um diretor técnico como o Abel, mas que a última passagem dele aqui não foi boa como treinador, ficou muito marcado. Eu acho que é importante que você diga ao torcedor do Vasco qual é o objetivo do Vasco em 2023 esportivo, baseado nessas escolhas. O Vasco briga para fazer um campeonato brasileiro bom, briga por Sul-Americana ou não, é se manter. O Campeonato Carioca vai ser laboratório. Enfim, eu queria que você explicasse qual é o planejamento esportivo, baseado até nessa questão tática que você colocou aí de modelo de jogo. O que a Vasco SAF, o que a 777 pensa em relação a planejamento e projeto esportivo para 2023? Obrigado. Vamos lá. Eu respondo só sobre o futebol do Vasco. Não respondo sobre a instituição e nem sobre o grupo. Sua pergunta, eu vou restringir ela ao futebol do Vasco. Você falou em caos. O Vasco era um caos. Esse caos acabou. O Vasco entra em 2023 para competir nas competições que ele vai disputar. As prioridades são o Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Vasco nunca deveria ter saído, e a Copa do Brasil. Eu não sou responsável pelas expectativas que se criam. Então, eu não posso responder sobre o que estava no imaginário das pessoas. O que eu digo é, a definição do treinador passou por um processo, passou por estudos, não foi o único treinador com o qual eu conversei, mas ele teve, como eu disse, o suporte do grupo. Não é um suporte de apoiar, é um suporte de trabalho analisado dos últimos 3 anos. E teve suporte e apoio e decisão do diretor técnico. O que a gente quer para o Vasco ano que vem é um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. No último campeonato foi o 6º melhor ataque. Em 2021 foi o 4º melhor ataque. Foi o 2º melhor time em bola parada no ano passado. Desculpa, no ano passado. Nesse ano, na Série A desse ano. É uma equipe intensa, uma equipe que procura ser agressiva, uma equipe que procura ser vertical. E é esse o Vasco que a gente quer. A gente quer um Vasco competindo, agredindo, sendo intenso, só que isso leva tempo. Isso leva tempo. A gente vai começar agora uma pré-temporada, a gente representa os jogadores dia 12, mas a nossa pré-temporada oficialmente começa no início de janeiro. O planejamento é de ter cerca de 30 dias de pré-temporada. Nesse meio tempo tem o Campeonato Carioca que se inicia dia 15 de janeiro. E nós temos uma excursão que é muito positiva institucionalmente para o Vasco, para a marca do Vasco, para o peso do Vasco nos Estados Unidos para enfrentar um River Plate e um Inter Miami. Voltar a internacionalizar o Vasco. Que foi um pouco do que eu também experimentei na minha passagem agora em Portugal, no Congresso em Porto. Haviam 3 clubes brasileiros representados dentro do Congresso. E o Vasco era um. E o único que tem bandeira Portugal no hino era o Vasco. O Vasco precisa expandir suas fronteiras. O que a gente quer para o ano que vem é tudo o que não aconteceu nos últimos 2 anos. Então, essa palavra sua de caos, ela me leva à palavra de sofrimento. O Vasco não vai sofrer mais. Nós vamos trabalhar muito para não haver mais sofrimento. E eu sei que o torcedor do Vasco tem sofrido nos últimos 2 anos. Então, esse é o nosso projeto. Eu não vou falar de competição, não vou falar de colocação. Eu quero que todos analisem o trabalho de acordo com
as justificativas e o planejamento que está sendo feito e com base nas decisões tomadas. Vai se analisar o diretor técnico, é livre a análise, e eu não vou medir o trabalho dele como treinador no Vasco, estou medindo agora o trabalho dele como diretor técnico, é um cargo diferente, e que se meçam o trabalho do treinador com a bola rolando, mas com paciência. Com paciência. Nós temos hoje, sob contrato do Vasco, mais de 50 atletas profissionais. Esse grupo está sendo reduzido. Teremos contratações. Vai ter uma reformulação suficiente para os objetivos que a gente quer na temporada. Então, precisa de paciência. Eu quero ter esse elenco pronto. Eu sei que vocês vão perguntar isso, eu já adianto. No início de abril. Nosso dia 15 de abril é a estreia da Série A. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. Espero ter te respondido. Bom dia, Paulo, tudo bem? Eduardo Ferrari, bom dia a todos também da Vasco TV e companheiros. Paulo, você disse que tem alguns nomes já contratados pelo Vasco. O torcedor pode ficar animado com esses nomes? E outra questão, quantos jogadores já estariam contratados pelo Vasco, se você puder responder? Obrigado. Eu vou ter que sair pela tangente nas suas duas perguntas. Não vou te falar número. A gente vai começar a anunciar os jogadores que já estão contratados. Te falo que é mais de um, que eu falei no plural. E sobre nomes, eu quero que a torcida do Vasco entenda o porquê dos nomes. E toda vez que eu vier anunciar um jogador, ou vai sair matéria sobre o jogador, nós vamos explicar o porquê do jogador. Então, que se analisem com propriedade, com fundamento, com justificativa, e não com base num imaginário ou numa expectativa que se crie. Dentro do projeto nosso, de reformulação do elenco, de uma mudança de perfil do elenco, que é necessário, nós estamos saindo de uma Série B para uma Série A. Eu quero que a análise seja uma análise real do que a gente pretende com esses nomes. Bom dia, Paulo, tudo bem? Vou ter umas 10 perguntas para fazer aqui, vou tentar fazer só 2 aqui. Enfim, sobre reforço, imagino que vocês vão anunciar ao longo da semana os jogadores que estão contratados, mas eu queria perguntar primeiro sobre Barbieri e Abel. Foram profissionais que você já trabalhou, até onde isso teve um peso na sua escolha. Acho que o Barbieri foi no América, né? O Abel foi no Inter. E também a situação de jogadores que estão aqui no clube, que fizeram parte do elenco. Principalmente Nenê, Alex Teixeira, que são jogadores que têm contrato acabando agora, no caso do Alex já até acabou. E a situação do Andrei, se nessa viagem para a Europa teve algum contato de algum clube de fora. A gente sabe que ele é um jogador muito assediado aí pelo mercado europeu. Obrigado. Vamos lá. Trabalhei com os dois em contextos diferentes. O Abel, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Internacional e ao lado dele a gente, por poucos minutos, não seria campeão brasileiro. Foi um trabalho que ele estava mais tempo do que eu, de um elenco que não foi montado por mim e que a gente esteve muito próximo de uma glória que é ganhar um campeonato brasileiro. Num contexto de treinador, não no contexto agora de diretor técnico. E desde a minha saída do Internacional, desde a saída dele, depois da minha, a gente nunca deixou de se falar. Ele não deixa de ser um conselheiro dentro da minha carreira. Eu me fio muito nas pessoas experientes dentro do futebol. O futebol, ele nos ensina demais. Já o Barbieri, se fosse analisar o trabalho meu e dele no América, a gente não estaria trabalhando junto de novo, porque não deu certo. Só que de lá para cá, houve uma evolução desses dois profissionais. Eu sei me avaliar. Eu tenho os meus defeitos e eu tenho minhas qualidades. E, sobretudo, eu tenho a capacidade de olhar para 2018, 4, 5 anos atrás, e ver qual profissional que eu era e qual profissional que eu sou hoje. Da mesma forma, o Barbieri. O Barbieri evoluiu muito como treinador. Eu evolui muito como diretor executivo.
E o que me dá a convicção de que o nome é um nome correto